Abra sua Bíblia comigo, Mateus, capítulo 21. Eu estou muito animada. É muito bom quando Deus prepara as coisas. Mateus capítulo 21. Eu quero ler o verso 22. Você achou? Diga amém. Diz assim o Senhor para nós essa noite: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos nessa noite para te louvar, para engrandecer o teu nome, mas também para ouvir de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, algumas coisas mudam. Comportamentos mudam, escolhas mudam. É natural que a gente vai se adequando àquilo que a Santa Palavra de Deus nos inspira e nos ensina. É lógico que isso é um processo que não acontece do dia para a noite. É um processo onde quanto mais você se dedica a conhecer a palavra, quanto mais você se dedica a entender os pensamentos do nosso Senhor, como Ele age, o que Ele gosta, na verdade, o nosso comportamento vai mudando em relação a essas coisas. E uma dessas coisas que mudam muito quando a gente começa a andar com o nosso Senhor é o comportamento de oração. Quantos aqui já tinham o hábito de orar, mesmo antes de se converter? Levanta a mão. Então, já é um comportamento, né? Mas à medida que a gente aceita o Senhor Jesus e a gente começa nessa caminhada, esse comportamento se intensifica. Talvez você orava só quando precisava, talvez você orava só quando alguém te pedia. Agora a gente começa a ter uma rotina de oração. Você está me alcançando? Diga amém. A gente começa a entender como que essas coisas funcionam. Então, nessa noite, eu vou passear com você na Bíblia em alguns versículos específicos, porque eu quero fazer você entender segredos da Bíblia Sagrada e, principalmente, o tipo de comportamento que Deus quer que a gente tenha nesse ano, em nome de Jesus. Amém? Então, Felipe, põe a primeira para mim, por favor. Vamos entender o que significa. A oração é a prática de falar com Deus, gerando comunhão e intimidade. Então, toda vez que a gente fala de oração, a gente está falando de uma prática que nos faz entrar na presença, entrar em concordância, buscar, né, o poder, o manifestar desse Deus glorioso. A oração é esse caminho. Mas a prática, a gente parece apenas terminologia, discussão de termos, mas não é verdade. Existe uma grande diferença entre você fazer uma reza e você fazer A reza é um contexto repetitivo. Você repete algo que já está pronto. É uma oratória que já foi feita e você simplesmente repete aquilo uma, duas ou inúmeras vezes. A oração é fruto de intimidade. A oração é fruto de comunhão. Então a gente entra na presença do Senhor, né? Nessa prática de falar com Ele, com o coração aberto, expondo, né, diante de Deus o que vemos, o que ouvimos, o que sentimos, o que nos angustia. Você está aí? Então a oração é essa prática que nos leva a Deus, nos leva a falar com Deus. É a principal fonte de comunicação. Pastora, Deus fala de outras formas? Fala. Mas a primeira que nos é experimentada, a primeira que nos é acessível é esse caminho.
O caminho da oração, onde você começa a falar com o Senhor para desenvolver intimidade e relacionamento. Você está aí? Diga amém. Então a gente começa crendo que essa prática vai nos levar a um nível de intimidade e a um nível de comunhão profunda. E não é, isso é tão sério e tão importante que o próprio Jesus diz em Mateus 21, que você leu aí. Olha o que ele fala no versículo 22. Ele está falando a respeito de um episódio, né? Eles passam pela figueira, uma experiência, ele libera uma palavra, os discípulos ficam assustados com o resultado da palavra de Jesus. Aí ele termina o discurso dizendo: e tudo quanto pedires em oração, crendo... então fala para o seu irmão que está ao seu lado, ele não prometeu te dar tudo o que você orar. Ele te prometeu que Ele vai te dar tudo o que você orar, se você, termina a frase aí, crer. Não adianta fazer uma oração da boca para fora. Não adianta você dizer para o Senhor: Senhor, faz essa obra, se nem você acredita nela. Porque isso é vazio. A Bíblia diz que antes que sair uma só palavra da sua boca, Ele já sondou seu coração. Deus não vai perder tempo num nível de relacionamento e comportamento que gera intimidade, se ele é vazio, se ele é raso. E eu não estou falando de palavras bonitas, eu não estou falando de um discurso cheio de verbos imponentes, eu estou falando de um coração sincero, honesto, rasgado diante de Deus. Quando a gente começa essa caminhada, a gente não vai escolher um momento específico para orar. Eu vou orar todo dia quando eu me deitar. Quando você começa essa caminhada, essa decisão de caminhar com o Senhor, a gente ora no chuveiro, a gente ora lavando louça, a gente ora varrendo a casa, a gente ora tomando conta das crianças. E você vai andando pela rua orando. Meu Deus, que dia lindo hoje. Hoje o Senhor caprichou, hein? Oh, louvado seja Deus. Que coisa linda poder desfrutar dessas belezas. Você está ou não está falando com Ele? É a prática dessa comunhão que gera intimidade. Então, à medida que a gente vai crescendo, e essa fome de falar com Ele, essa fome de estar na presença dEle, de gerar intimidade, vai fazendo com que a gente se relacione com essa prática mais vezes durante o dia, né? Tem um momento formal, um momento onde você, talvez com gestos ou com movimentos, faça diferente. Você se prostra, você se ajoelha, você carrega a Bíblia no peito. São manifestações que você mostra para o mundo espiritual que aquele momento é um momento especial. Você apaga a luz, você expulsa todo mundo, você fecha a porta, né? Você está mostrando para o mundo espiritual que aquele é um momento especial. Mas não que seja assim todos os dias. Você pode entrar e falar com Ele, andando pela rua, no meio do ônibus, quando você for trabalhar, sem maiores formalidades, porque a prática é o exercício de buscar intimidade. Quem é íntimo não tem vergonha. Quem é íntimo não fica cheio de dedos. Você chama: vem, pai, vem conversar comigo, vem ouvir o que eu tenho para dizer. Amém ou não amém? Então diga para esse irmão que está ao seu lado: isso é oração. Mas eu não quero falar só de oração nessa noite. Eu quero fazer você entender 4 tipos de situações parecidas, que não são iguais, onde Deus exige de nós nesse tipo de comportamento. A primeira nós vimos, Deus fala de uma vida de oração, orai sem cessar, busque a Deus com oração. É o caminho, é o principal caminho de chegar até a Deus em diversos momentos da história da sua vida. Mas eu quero falar também nessa noite a respeito de petição. Anota aí, se você pode. O que é petição? Põe para mim, Felipe, por favor. Petição são pedidos feitos a Deus dentro da oração. Então, se você tem a prática de falar com Deus, e você já sabe que a prática de falar com Deus chama-se oração, você começa assim: oh Deus maravilhoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó,
Deus que me abençoou com esse dia. Deus que abençoa a minha casa, que abençoa os meus filhos. Deus que tem guardado a minha vida, que tem me protegido. Você só está enaltecendo a Deus. Você só está engrandecendo a Deus. Amém ou não amém? Aí você fala assim, mas eu queria. Eu preciso. Eu estou te pedindo, Pai. Dentro da oratória, da prática de relacionamento e intimidade, você coloca um pedido dentro dela. Esse pedido chama-se petição. Então nunca mais você vai ler a Bíblia da mesma forma, porque tem hora que Deus fala que você tem que orar. E tem hora que Ele diz, eu preciso que os céus ouçam a minha petição. Ele está falando de um momento onde você entra, rasga mesmo, para pedir. E aí o livro de Tiago vai dizer, toma cuidado com o que você pede, porque erreis porque pedis mal. E tem momento na minha história e na história da sua vida que a gente entra nesse momento de intimidade, de oração com Deus, e a gente acaba pedindo o que não é para a gente. A gente acaba pedindo o que não vai ser bom para a gente. Pastora, como assim? Você sabe como um bom pai que você é, que dar refrigerante para o seu filho não é bom, estraga os dentes, pode fazer mal ao estômago, mas ele chega para você e diz, mãe, eu quero a Coca-Cola. Não pode falar, né? Mãe, eu quero o refrigereco. Aí o que você faz? A criança tanto pediu, o que você faz? Você dá, mesmo sabendo que o melhor era o suco de laranja, mesmo sabendo que o melhor era a água, que nem eu mesmo bebo. Mas você sabe que era, né? E o que a gente faz? A gente acaba cedendo. Funciona com Deus. De tanto que você pede, Ele acaba te dando. Mesmo que a Coca-Cola não seja o projeto que Ele tem para você. E aí o texto do Tiago diz, às vezes a gente faz essa bobagem, de pedir o que não é para a gente, de implorar por aquilo que não é bom para nós. Mas Deus é Pai. E às vezes Ele vai te ceder por conta da tua Vamos ver comigo o Salmo 119. Verso 170. O maior salmo da Bíblia Sagrada, 119, verso 170. Você achou? Diga amém. Diz assim, chegue a minha, o que está escrito aí? Petição à tua presença. Livra-me segundo a tua. É um salmo que fala do poder de Deus, né? Todo ele vai falar de maravilhas do poder de Deus, de coisas que Deus derrama como propriedade, né? Faz parte da sua natureza. Mas observa que ele diz assim, chegue aos céus a minha oração. Foi isso que ele disse? Foi isso que ele disse, sim ou não? Ele disse, chegue a o meu pedido, aquilo que eu estou falando contigo, aquilo que eu estou pedindo para você, por favor, com carinho, que essa petição chegue e você possa me abençoar através da sua palavra, que você possa me abençoar com compaixão, com misericórdia, com amor, com bondade, com fidelidade. É isso que o salmista estava querendo dizer. Ele falou assim, eu não quero que a minha oração chegue, eu quero que o meu pedido chegue. Tem diferença, você consegue alcançar? Porque na oração você engrandece, você glorifica, você fala das maravilhas de Deus, você diz o quanto Deus é bom. Essa faz parte da tua oração, mas na petição não. Você levanta um pedido específico. Tem aqui, ó. Vanderlei teve um AVC, amigo da família do Dilermando. Nós vamos orar no final do culto. Isso é uma petição a Deus. Senhor, toma conta do Vanderlei, entra agora, lá naquele hospital, reverte o quadro, limpa as suas veias, libera a tua cura, o teu poder, a tua manifestação, em nome de Jesus. Isso é petição.
É dizer para você: ouve, Deus, a nossa petição. Você está aí? Então, Deus vai falar de oração, Deus vai falar de petição, e agora Deus vai falar para nós sobre clamor. O que é clamor? Ninguém chuta? O que é o clamor? Vamos clamar a Deus. O que é o clamor? Bota aí, Felipe, porque eles não sabem nada. Clamor é a oração com petição urgente. Então aqui, não pode ser para amanhã, tem que ser para agora. Deus me dá livramento agora, porque o ônibus está sendo assaltado. Não dá para esperar para amanhã, não dá para ser na semana que vem. O clamor é a oração com uma petição urgente. É para aquele momento, é para aquela hora, feita em momentos de grande dificuldade e aflição. Então, quando você está desesperado, você está angustiado, precisa resolver, você não sabe de onde, tem que pagar, você não sabe de onde veio, senão você vai embora, você é despejado, problemas que precisam de resposta imediata. Você não levanta uma oração apenas, você não faz uma petição apenas. Nesse momento você precisa levantar o quê? Um clamor. Deus ouve dos céus o meu clamor. É para agora, Deus. Eu estou precisando para agora. Senão eu posso morrer, senão eu posso me ferir, senão pode acontecer alguma coisa ruim comigo. Deus, é agora, é para agora. Então, é um outro tipo de posição, de oratória diante de Deus. Vai lá comigo. Livro de Lamentações, capítulo 3. Isaías, Jeremias, Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Verso 56. Você achou? Diga amém. 3:56. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos e ao meu clamor. Ele está dizendo: Deus, em nome de Jesus, você tem me ouvido, mas agora é diferente. Eu preciso que o Senhor ouça mesmo. Agora eu preciso que o Senhor atente para o momento, para agora. Eu preciso que o Senhor ouça agora o meu clamor. Então, o clamor é uma petição urgente. É um pedido que não pode esperar para amanhã. Ele tem que ser operado debaixo de milagre para agora, para o hoje. Você está aí? Diga amém. E por último é a súplica. O que é súplica? O que é suplicar? Bota para mim, Felipe. Súplica é o ato de pedir com humildade e perseverança, com o coração quebrantado e submisso. É você dizer assim para Deus: Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe que o sonho da minha vida é passar para as Forças Armadas. Você sabe que é o meu sonho, Senhor, passar nesse concurso. E eu tenho sonhado com isso desde que eu sou pequena. Mas, Pai, eu quero que seja feita a Tua vontade. Se não for o melhor para mim, Pai, abre outra porta. A súplica é o ato de uma petição, é o ato de você pedir, só que num comportamento não desesperado, num comportamento não debaixo de aflição ou de necessidade, mas tendo consciência da sabedoria de Deus, tendo consciência de que Deus é que tem pronto propósitos e projetos para a minha vida e para a sua vida. Quantos meninos sonharam
em serem jogadores de futebol quando eram criança, e Deus olhava e dizia assim: você quer jogar bola? Eu vou dar muita Bíblia na sua mão, para você pregar o evangelho aos 4 cantos dessa terra. Pedro achava que a vida dele era pescar, e quando ele passa por maior experiência de uma pescaria absurda, transbordante, que quase romperam as redes, Cristo olha para ele e fala assim para ele: você ficou feliz? Porque você experimentou disso? Ah, Pedro, eu quero te fazer pescador de almas. Porque o que satisfazia o Pedro, o que o Pedro achava que era bom e importante para ele, não chegava nem perto do plano que Deus tinha. Então, olha o que eu estou te dizendo, às vezes a gente entra em oração com súplica. Você com humildade, com jeitinho, você fala para Deus o que você quer. Você diz para Deus: puxa, eu queria tanto aquela porta, Deus. Eu tenho sonhado com aquela oportunidade. Você tenta até convencer a Deus, você diz: eu vou ser um homem melhor, eu vou ter tempo para ir para a igreja. Você negocia, né? Mas aí você diz para Deus: mas eu quero que o Senhor faça o que é melhor para mim. Eu quero que o Senhor faça aquilo que realmente vai me fazer bem, vai completar o teu propósito, o teu projeto na minha vida. Então, essa condição chama-se súplica. Vai lá comigo em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Você achou? Diga amém. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas... Então, para olhar para mim aqui. Você realmente acha que existe uma necessidade de Deus repetir palavras que significam a mesma coisa? Ele colocar no mesmo versículo coisas, circunstâncias ou situações que são sinônimo uma das outras? Não, é porque não é. Ele não está dizendo a mesma coisa, ele não está falando sobre a mesma coisa. Tem comportamentos exigidos de forma diferente. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então ele está falando de necessidade. Ele está falando de um momento que você espera que alguma coisa preencha você, preencha a sua casa, preencha a sua vida financeira, sua vida emocional, e você fica preocupado, angustiado. Ele diz: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Aí ele continua e diz assim: porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas. Então ele está dizendo que Deus ouça o que você tem pedido. Confia que Deus está ouvindo o que você está pedindo para Ele. Confia que dentro das suas orações, observa que Ele coloca a palavra petição dentro da oração. Que não dá para você pedir a Deus se você primeiro não adorá-lo. Toda petição tem que estar dentro da oração. Nós não pode chegar: oh Deus, abre esse negócio aí para mim, se você já não disse antes o quanto Ele é bom, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é santo, o quanto Ele rege sobre a terra em autoridade. Você está aí? Então a petição está vinculada à oração. Então ele diz assim: não fica ansioso não, crê, irmão. Que a tua petição dentro da oração que você tem feito a Deus está subindo, e Deus está te ouvindo. Aí continua o texto. Aí ele diz assim: lê aí, e pela com quê? Com quê? Por quê? Porque quando entra a súplica, que é a petição, com humildade e coração quebrantado, você já agradece antes de receber. A súplica, ela vem com ação de graças. Você diz para Ele:
É tudo que eu quero, é tudo que eu preciso. Seja feita a tua vontade, mas louvado seja o teu nome. Se essa experiência vier, se essa porta abrir, oh Deus maravilhoso, bendito, louvado seja o Senhor. A súplica vem com ação de graça. Então não está falando da mesma coisa. Ele está falando de comportamentos diferenciados dentro de uma nova natureza. Pergunta para esse irmão que está do seu lado: você é crente em Cristo Jesus? Então Deus tem buscado comportamentos. Nós vamos melhorar nossa oração. Nós vamos começar a orar mais vezes durante o dia, né? Não só ao acordar ou ao dormir, mas em todo momento você vai estar em constante ligação com Deus, porque a oração é a prática de falar com Deus. Você vai incluir as petições dentro das orações, porque eu sei que você precisa de coisas. Você fica preocupado, fica ansioso, você precisa colocar diante de Deus aquilo que está te angustiando. Se você não puder falar para o teu pai, você vai falar para quem? Se você não puder compartilhar daquilo que está te angustiando com quem pode resolver, você não precisa compartilhar com mais ninguém. Porque se Deus não pode resolver, ninguém vai poder. A Bíblia está falando para nós de uma experiência que é levantar um clamor, que é exercer uma petição de urgência. E muitas vezes, quando nós estamos clamando, a nossa alma, nossas emoções manifestam. Você chora diante de Deus. Você chora, uns gritam, uns falam alto com Deus. Foi ou não foi assim que aquele homem, aquele cego, fez com Jesus à beira do caminho? Foi ou não foi? Como é que ele falou? Filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ele fez? Ele levantou um clamor. Precisava ser naquela hora, porque Jesus ia embora. Jesus ia passar, ia seguir o caminho. Se não fosse naquela hora, naquele momento, nada ia acontecer. Então naquele momento ele não faz uma petição, naquele momento ele não faz uma oração, ele não faz uma súplica, ele clama e ele põe a alma dele ali. Você está desligado hoje. E eu nem comecei a pregar. O texto diz assim: clamai a mim. Continua aí. Clamai a mim, e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas. Não vai ser na oração, não vai ser na petição, não vai ser na súplica. Tem hora que o céu só vai abrir debaixo de clamor. É agora, Deus! Fala para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: nunca mais você vai ler a Bíblia da mesma forma. Fique esperto, irmão, porque os segredos estão escondidos entre as linhas. Se você passar batido, você perde a benção. Pastora, por que a senhora explicou isso para nós? Porque nós fizemos isso durante todo o ano de 2020. Nós oramos, olha, irmão, nós oramos, hein? Nós oramos não porque tínhamos medo do mundo acabar, porque sabíamos que muitas promessas ainda precisam se cumprir. Mas oramos a Deus porque o mundo está se preparando para um novo governo. Nós buscamos ao Senhor com petições. Quantas vezes durante esse ano você diz para Deus: não deixa essa praga chegar na minha casa, não. Não deixa essa doença tocar os meus. Senhor, em nome de Jesus. Não deixa, Senhor, eu ser mandada embora do meu trabalho. Deus, eu fui mandada embora do meu trabalho. Não deixa a minha casa passar necessidade. Quantas foram as tuas petições dentro desse ano? Quantas foram as vezes
que você clamou diante de Deus, que você entrou debaixo de desespero, debaixo de choro, de angústia, e você disse: eu não sei o que vai acontecer. Deus, eu preciso de Ti agora. Eu não aguento mais ouvir essas notícias, eu não sei mais o que vai acontecer. Deus, muda esse quadro agora. E quantas foi as vezes que você entrou com súplica e você disse ao Senhor: Senhor, não cai o fio da minha cabeça, se o Senhor não autorizar. Eu não quero pegar essa doença não, Deus, mas se for da Tua vontade, tem misericórdia de mim. E o Senhor cuidando de mim e da minha casa, eu vou Te engrandecer, eu vou Te adorar, eu vou Te louvar. Você viu que nós percorremos pelos 4 períodos diferentes de comportamentos que Deus nos deu a oportunidade de experimentar nesse ano de 2020. E eu estava sentada no meu sofá e Deus falou comigo assim: ensina o meu povo que eles precisam dar um passo além, eles precisam ir um pouco mais adiante. E eu falei para Deus: sobre o quê? Ele diz: esse foi um ano de muita oração, súplica, clamor, petições. Esse novo tempo que está chegando, eu preciso que o povo se levante em profecia. Vai lá em Atos capítulo 2 e eu vou começar a pregar para você nessa noite. O que é a profecia? Põe para mim, Felipe. O que é profetizar? Profetizar é o ato de, a partir da presença, diga, a partir da presença, expor os oráculos de Deus. O que são os oráculos de Deus? São as palavras que vêm da boca de Deus. Então vamos ler de novo. Profetizar é o ato de, a partir da presença, ou seja, ninguém pode profetizar fora da presença. Para profetizar, você precisa estar na presença. Quantas pessoas você conhece que oram, fazem petições, levantam clamores, fazem súplicas, mas não estão na presença? Para profetizar, tem que ser a partir da presença. A primeira coisa é compromisso e responsabilidade de estar nele, de ter intimidade com ele, de viver para ele, de andar com ele. Quantos aqui são escolhidos do Deus Altíssimo? Aleluia! Se você não veio na noite de Réveillon, escute a mensagem. Fale para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: você é boi manso? Ou você é boi selvagem? Os escolhidos são bois selvagens, aleluia! Ele diz: é o ato de, a partir da presença. Você está em Deus, sim ou não? Você está em Deus, sim ou não? Expor os oráculos de Deus, palavras que vêm da boca de Deus. Oráculo de Deus é isso. Então o que ele está querendo dizer? Nós oramos, nós fazemos petições, nós clamamos, nós suplicamos, mas Deus nos quer agora um povo pronto para profetizar, um povo que anda na presença para expor diante dos homens. Deixa aqui para mim. Diante dos homens a palavra de Deus sobre a terra. Então, vê se você alcança comigo. Eu anotei ali em hebraico. Em hebraico, profetizar significa fornecer luz. Vou começar, você termina. O mundo jaz. O mundo jaz, está em trevas, jaz do maligno. O que precisa para chegar no mundo? Luz. E como é que nós vamos ser sal e luz nessa terra? Expondo os oráculos de Deus, expondo a palavra que vem da boca do Senhor.
Vou explicar melhor para você alcançar. Deixa eu só ler ali. Em hebraico, profeta significa anunciador. Aquele que anuncia. O quê? Os oráculos de Deus. Para quê? Para fornecer luz. Eu vou falar, irmão, na autoridade do nome de Jesus. O profeta nunca foi para ganhar dinheiro. O profeta nunca foi para ser exaltado, para ter nome escrito em lugar nenhum. O profeta é só anunciador, para expor os oráculos de Deus sobre a terra. Qual que é a finalidade disso? Fornecer luz, levar luz às trevas, iluminar os caminhos que ainda não estão descortinados. Pastora, como é que eu faço isso? Mudando de comportamento. A informação chega assim: o irmão, o filho da dona Maria, lembra do menino? Tocava no altar da igreja. Está desviado. Vi esses dias no Facebook. Meu Deus, que tristeza. Se você está em cima do muro, você vai dizer, é uma vergonha mesmo. Uma vergonha, porque teve tanta oportunidade, desviou. Mas se você é crente, você vai dizer, vamos orar por ele. É ou não é? Mas o que Deus está pedindo para nós esse ano é: vocês vão orar sim, mas eu preciso de um povo que seja fornecedor de luz. Como que nós vamos fazer isso, pastor? Abrindo a sua boca e dizer, pois é, mas a palavra de Deus diz, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor, aleluia. Expor os oráculos de Deus sobre a terra. O mundo está perdido, pastora. O mundo está de cabeça para baixo. Quanto mais a gente ora, mais as pessoas se afastam de Deus, mais as abominações aparecem sobre nós. Você é um fornecedor de luz. O que vai sair da sua boca? Eis que vejo uma multidão, milhares e milhares com palmas nas mãos sacudindo e declarando, santo, santo, santo Senhor. De todos os cantos, de todas as nações estarão reunidos diante do trono do Deus Altíssimo. É fornecer a palavra que vai manifestar a ação de Deus. Isso pode ser feito de duas formas. A primeira foi o que aconteceu aqui. Você vê que é tão lindo, né? Que ninguém sabe o que ia pregar. E logo no segundo louvor, Deus já pegou a pastora Márcia debaixo da profecia. E Deus falando o tempo todo conosco a sua palavra. Então, existem duas formas de você profetizar. Uma é o que aconteceu especificamente hoje no louvor. É você ser tomado pela direção de Deus. Abrir a sua boca para vir a palavra de Deus debaixo de uma revelação específica que Ele está te dando naquele momento. Pastor, isso nunca aconteceu comigo. Então vou incluir você no segundo grupo. Você pode nunca ter sido usado como profeta. Ninguém nunca ter te chamado de profeta sobre a terra. Mas Deus está dizendo, eu quero você para abrir a sua boca e expor a minha palavra. O irmãozinho vai chegar para você e vai dizer assim, a minha casa está muito difícil. A minha casa não vem. Existe uma resistência muito grande. Você não é tomado pelo Espírito para falar profecia, mas você conhece a palavra. Você vai olhar nos olhos dela e vai dizer, tem uma palavra que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É essa palavra que Deus quer executar sobre a história da sua vida. Vamos ler como é que vai funcionar Atos capítulo 2. Verso 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Diga comigo, acontecerão nos últimos dias. Em que tempo da história nós estamos? Essa palavra não é para o Abraão. Essa palavra não é para o Davi. Essa palavra não é para os discípulos de Jesus. Essa palavra é para quem está vivendo os últimos dias.
Quem aqui está vivendo os últimos dias? Ele diz o Senhor, Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que ele quer dizer, pastor? Que nesses últimos tempos, você vai pôr amor às minhas palavras, e você vai entender, porque você é alguém que já está experimentado nas escrituras sagradas, e vai pegar a mensagem, amém ou não amém? Nos últimos dias, Deus está usando a mula de Balaão. Por quê? Porque tem que se cumprir a palavra. Tem homem de Deus acovardado com medo, e Deus está levantando a carne que Ele derramou o Espírito para profetizar. Mulas de Balaão, que não nasceram para, não viveram para, mas estão cumprindo o propósito, porque a palavra precisa se cumprir. Até quando as mulas vão falar o que Deus separou para mim e para você? Ele diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão, os vossos velhos. Um tempo de manifestação especial da parte de Deus. Continua lendo, versículo 18. Até sobre, diga, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e nos últimos dias vai acontecer de tudo. O teu amigo ímpio vai ser usado para mandar você de volta para a casa de Deus. Faz isso não, irmão. Eu estou todo sujo, faço uma opção de bobagem, mas o seu lugar é na casa de Deus. O seu lugar é na igreja. Volta para a igreja. Aí você vai lembrar disso que eu estou te falando. Mas ele diz assim: mas eu também vou derramar sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Ele não está falando de boi manso, porque boi manso está servindo ao jugo. O boi manso está preso a situações, a circunstâncias, a vícios, a problemas. Ele não está falando de boi manso, ele está falando de quem? Do boi selvagem, dos escolhidos, dos que já foram libertos e estão prontos para viver aquilo que Deus tem. Ele está dizendo: sobre os meus servos e minhas servas eu vou derramar do meu espírito, e eles vão profetizar. E eles vão fornecer luz para esse mundo. E eles vão expor os meus oráculos sobre a terra. Ele não está dizendo que você vai sapatear. Ele não está dizendo que você vai rodar. Ele não está dizendo que você vai cair. Tudo isso faz parte do movimento. Ele tem compromisso com a manifestação da sua profecia. Ele está dizendo: eu vou derramar, porque eles precisam expor. Eles precisam expor a minha palavra sobre a terra. Como que eles vão fazer isso? Abrindo a boca. Quando eu só tinha de cabeça o Salmo 23, a única coisa que eu podia dar era: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. À medida que você vai conhecendo um pouquinho mais, Deus vai usar aquilo que Ele está te enchendo para você fornecer luz nas trevas. Uns só na palavra, outros de acordo com o seu chamado, debaixo da revelação. Amigo, não importa para Deus se é com revelação ou sem revelação, o Espírito foi derramado para expor os oráculos de Deus sobre a terra. Ele continua e diz: mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O que ele está falando aí? Eclipse do sol, eclipse da lua, conjunções. Nós tivemos um encontro de dois planetas, né? Nesses dias, sinais sobre os céus. Abri um parênteses para você entender. Toda vez
que a televisão disser que nós vamos passar por eclipse do sol, Deus dá vitória a Israel. Toda vez que nós passarmos por eclipse da lua, Deus faz Israel entrar em guerra. É a forma que Deus tinha de sinalizar, de preparar o seu povo. Lembra que a Bíblia diz que Ele não deixa os seus enganados? Lembra? Então Deus disse, quando o sol aparecer de uma forma diferente, entenda, eu estou dando vitória para Israel. Quando os céus mostrarem a lua de uma forma diferente, prepara-se, Israel, porque os inimigos estão se levantando contra ti. O povo de Deus não fica enganado, não. E Ele diz, e esses sinais são manifestações dos últimos dias. Quem viu isso, irmão? Quem viveu tanto eclipse, quem viu tantos sinais nos céus e na terra como nós estamos vivendo? Fala para esse irmão que está ao seu lado, essa palavra não é para o seu avô. Diga, essa palavra é para você. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aí, o que eu acabei de falar. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Por que ele está falando isso? Porque, amigo, nós nunca experimentamos tanto do mover da graça como estamos experimentando nos últimos dias. Está vindo gente de todos os tipos, de todos os jeitos, entrando pelas portas dizendo, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E a graça tem alcançado eles têm rendido a sua vida, e Deus tem salvado eles. Porque é sinal dos últimos dias. Pastora, o que a senhora quer que a gente aprenda nessa noite? Existe uma grande diferença entre fornecer luz e julgar. O nosso posicionamento, e eu vou usar essa palavra para você gravar na sua cabeça, o nosso comportamento profético precisa mudar. Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar as nossas petições, nós vamos continuar os nossos clamores, as nossas súplicas, mas precisamos adquirir um comportamento profético, trazer à existência o que não existe. Pastora, está muito difícil, a gente não tem dinheiro para nada. Como é que você fornece luz? Como é que você fornece luz? Eu, o Senhor dos exércitos, sou dono de todo o ouro e de toda a prata. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. É liberar sobre a terra, é fornecer luz, esperança, poder, para que o mundo espiritual haja. Sabe por que a sua casa ainda não mudou? Porque você está orando apenas. Chegou a hora de você abrir a sua boca e começar a dizer, eis que a minha casa serve. Ela não vai servir, ela serve. Eis que todo joelho de lá se dobrarão, todos eles confessarão o teu nome. O teu linguajar toma posse de um comportamento profético a partir dessa noite. Pastora, a senhora está dizendo que a gente não precisa mais orar de jeito nenhum. Esse foi o primeiro grande ensinamento de Jesus. Orar e vigiar, orar incessantemente, sem parar. O problema é que a palavra de Atos capítulo 2, a partir do versículo 17, fala especificamente sobre o nosso tempo. E sobre o nosso tempo, as orações, as petições, os clamores e as súplicas não bastarão. Nós vamos precisar de um comportamento diferenciado. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, você precisa parar de murmurar, de contar as tuas derrotas. Seja um fornecedor de luz. Abra a tua boca e exponha a palavra, exponha a verdade, exponha o sonho de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. É por isso que nessa noite eu quero liberar sobre você. 2021 é o ano de Abraão sobre nós, é o ano dos escolhidos de Deus sobre a terra. As portas que nunca foram abertas serão abertas. Deus trará de todas as nações as suas riquezas, vai honrar os justos sobre a terra, e toda a tua casa servirá ao Deus de Israel. Fique de pé no seu lugar.
Jacó, Miriam, Débora, Saul, Samuel, Natã, Davi. Tantos foram os homens, pode subir. Tantos foram os homens que se permitiram expor os oráculos de Deus. Pastor, é muita responsabilidade. Não é não, amigo. Só se torna a tua responsabilidade quando você fala o que não está escrito aqui. Quando você entrega o que Deus nunca escreveu. Mas quando você fala o que está escrito aqui, a responsabilidade é de Deus. O compromisso é de Deus. Então exponha os oráculos de Deus sobre a terra. Exponha a palavra ao invés de criticar. Exponha a palavra ao invés de alimentar a tristeza, a dor ou a incredulidade do outro. Forneça a luz nos últimos dias. Esse é o nosso papel. Vamos adorar o Senhor nessa noite. E deixa o Senhor te encher desse novo comportamento que nós precisamos em nome de Jesus.